Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Biblioteca, e ela foi dada em Bradenton, Flórida, Estados Unidos, em 20 de janeiro de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com ou no canal do YouTube O Farol. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há tantas mensagens que nós já demos ao longo dos anos. E toda vez que começa, e toda vez que meu parceiro se senta na cadeira, ele está inconsciente do que está vindo, mas ele é sempre apresentado com emoções. E as emoções vêm daquilo que é o outro lado do véu e frequentemente correspondem com o tipo de mensagem que será dada. E se for ser científico, será um certo tipo de emoção. Se forem informações, haverá certo tipo de emoções. Mas quando será sobre o amor do outro lado do véu para vocês, ele sabe. É isto que é esta. Nós vamos de canalizações que estão preenchidas com revelações, história, beleza, para aquelas que são simplesmente amorosas, sem nenhuma agenda de ensinamentos. Esta é uma exposição de quem você é. E para fazer isso corretamente, eu quero dizer isto a vocês. Uma vez após outra eu já disse isto, você precisa ouvi-la novamente agora. Aqueles de vocês nas cadeiras precisam ouvi-lo. Eu sei quem está aqui. O Espírito sabe quem está aqui. A fonte criativa que fez vocês sabe quem está aqui. Vocês não vivem em algum tipo de vácuo. E, no entanto, se sente dessa forma, não é? Parece que vocês estão rodeados de si mesmos e é só. E nós já dissemos por várias vezes, esta é a situação que vocês criam como seres humanos. As circunstâncias de serem lineares. É que são apenas vocês, um corpo. E conforme você caminha por aí, é apenas você. Mas este não é o caso de forma alguma. A alma que você tem, que você chama de muitas coisas, o eu superior, aquilo que é mais grandioso, a inata, vai muito além daquilo que caminha por aí no corpo biológico. Há pedaços e partes de você que estão conectados com cada outro simples humano na Terra. Há pedaços e partes de você que estão conectadas com o outro lado do véu. Você pertence ao que é chamado a sopa de Deus. Um grupo, não apenas de entidades, um grupo, que são as fibras de todas as coisas. A parte de Deus que está em você, a seção de Deus que está em você, está conectada a todas as coisas. E isso se esconde de forma tão completa de você. Se esconde tanto que aqueles de vocês que têm tristeza e depressão, frustração, vão para o canto por si mesmos, sem nunca compreender que há tantos com você, sem compreender a conexão que você tem com o outro lado do véu está sempre lá. A energia da consciência neste planeta literalmente ditou o armário no qual você está. O ensinamento que vocês tiveram, mesmo desde o nascimento, ditou quem você pensa que você é. E quem você é
tão maior. Esta tem sido nossa mensagem por tantos anos. E levar você a perceber isso, é disso que se tratam as canalizações. E então nós fazemos mais uma vez, de uma forma diferente. Mas todas as coisas que nós fazemos estão lentamente se graduando para metáforas cada vez mais claras. Eu darei a vocês uma outra esta noite. Tão profunda. Isso poderia ser para você, se você permitir. Se você permitir. É mais do que uma história. Muito mais. E cada simples pedaço dela significa algo mais. E é assim que o ensinamento funciona. Você descasca a cebola da revelação, daquilo que está sendo dito, no idioma de meu parceiro, para algo que se torna o que é sentido e algo que se pode agir com você. Algo sobre o que se pode agir é um termo que nós usamos que significa aplicado à realidade da sua vida. Algo que pode ser transformado em ação para você é mais do que você ouvir, é você se tornar. Conforme nós dizemos essa história sobre um humano que tem uma visão. Visões são interessantes. E vocês definem visão de forma diferente de pessoa para pessoa. Mas vamos defini-la para essa história. O ser humano que sai da realidade tridimensional por apenas alguns momentos e vê coisas que não estão em seu mundo. Uma visão, uma apresentação de uma verdade maior, com coisas que estão escondidas, coisas que são reveladas e coisas que vocês podem revisitar mais tarde em sua memória. Alguns dos profetas que caminharam neste planeta, que foram os mais profundos, tiveram visões, mesmo antes deles começarem, com relação a quem eles seriam ou o que aconteceria com eles. Esta é uma visão de um humano. Um humano que não tem nenhum nome. Um humano que está de pé diante de uma porta, nesta visão. E é uma porta enorme. E no título que está na porta, o título da porta, numa placa, diz: A Biblioteca do Ser. Um termo engraçado. Ter uma biblioteca do ser. Mas o humano que abre esta porta sabe que dentro haverá muitas coisas para se aprender. Uma biblioteca indica volume após volume de informações. Do ser, o que indica para o indivíduo que pode ser algo pessoal. Se o ser for do humano que abre a porta. O humano não abre a porta. O humano chama um guia para abrir a porta. Agora, isto é porque, nesta visão, é necessário ter uma fonte externa, reveladora, para a visão. E então, vem um guia sem nome, com um enorme chaveiro. E esse guia, em particular, acompanhará o humano nesta biblioteca, porque aquilo que o humano está prestes a ver irá requerer mais portas, mais desbloqueios, mais revelações, mais metáforas e um pouco de mistério. O guia abre a porta. Agora, aqui está uma metáfora. Pois o guia não está falando com o humano ainda. É compreendido que se o guia aparece com as chaves, é porque o humano quer entrar.
A porta está desbloqueada, destravada. E conforme ela é aberta, é óbvio que ela não tem sido aberta por muito tempo. E a porta range e chia com sua idade. Uma luz difusa está lá, mas a luz começa a aumentar conforme o humano entra. Sem um interruptor ou tochas ou qualquer coisa que você poderia esperar para criar a luz, o humano chega e a luz é acesa. Imediatamente, o humano não vê uma biblioteca com estantes ou livros, mas um corredor com mais portas. E as portas têm nomes sobre elas, de coisas que você esperaria em uma biblioteca, temas, para serem descobertos, para serem examinados. Não há necessariamente ordem neste corredor. O humano pode começar em qualquer lugar. Mas o humano em questão, nesta visão, vê os nomes. E o primeiro é como as coisas funcionam. Isto é realmente interessante. Elas podem até mesmo ter sido rotuladas como física, ciência ou química, como as coisas funcionam. Ele vê alguns dos outros rótulos nas outras portas. Há uma chamada história, outro chamado passado. Há um chamado relacionamentos. Há temas. E em cada biblioteca ele não sabe o que esperar. Por trás de cada porta poderia estar uma sala gigante cheia de livros, informações. A biblioteca do ser. Ele se motiva imediatamente em direção a como as coisas funcionam. Olha para o guia retira a chave. Agora, eles não trocaram nenhuma palavra e não houve nenhuma permissão. Posso entrar? Não houve nada disso. Não houve guia. Você pode abrir a porta? Não houve nada disso. Ele simplesmente olhou para a porta e o guia chegou com a chave. A porta é aberta e uma sala vasta é revelada. Como funciona, literalmente? São todos os processos do universo. Toda a física, toda a química, até mesmo a multidimensionalidade do entrelaçamento e além disto, consciência que se torna física, planetas graduados, como funciona? Milhares de livros. Balcões de livros. Escadas que parecem chegar até o céu com uma luz. E então você percebe, eu nunca passarei por tudo isso. Eu nunca passarei por tudo isso. A reação é interessante para o humano que olha para isso e diz, isso é demais, eu não acho que eu vou começar. E, no entanto, as coisas que estão mais próximas dele, no primeiro piso, parecem ser fundamentais, isso quer dizer, relevantes para a vida dele. Como as coisas funcionam para ele, para ela, neste humano. E o humano começa a ler certas coisas e descobre, oh meu Deus, eu nunca soube disso. E isso explica aquilo. Uau! Pense nas coisas nesta sala se eu pudesse permanecer aqui. Na visão, há uma presunção de um tempo. Um tempo que terminará. Em outras palavras, o relógio está passando para esta visão. E ele não pode ficar muito tempo. E então, o humano sabe que não há tempo para estudar tudo, mas a visão diz que tudo está lá. O humano quer ir para algumas das outras salas. Se houver tempo, voltarei. Esta é absolutamente fascinante. É tudo a respeito de como as coisas funcionam. E algumas dessas coisas explicam o que aconteceu comigo. Como as coisas funcionam não é apenas física e química. Uau! Está entrelaçada com a minha vida e como as coisas aconteceram fisicamente para mim. Nesta vida,
o que é. Você pode imaginar tal biblioteca que toca no núcleo de tudo pelo que você tem passado desde o seu nascimento até agora? Você fica carregado com o fato de que tudo é conhecido e está em um livro. Você deixa a biblioteca, fecha a porta e está trancada. Agora, há um simbolismo aqui que diz que o humano é apenas permitido olhar para uma biblioteca de cada vez. Esse simbolismo é que o ser humano é linear. Ainda linear. Nesta visão, ainda linear. Mas conforme o humano começa a abrir as portas, ele se dá conta de que até mesmo aquilo está começando a mudar. Será que o humano está mudando, mesmo conforme a biblioteca é examinada? Isto é algo para pensar a respeito. Então ele olha para outra porta que diz história. Ele não é muito interessado em história, mas ele conhece, sabe que além daquela porta há coisas que ninguém sabe. Algumas coisas que têm sido mistérios desde sempre. Ele olha para o rótulo na porta e o guia abre a porta. Novamente ele entra. Uma luz começa a vir com ele conforme ele anda por lá e ele começa a ver uma outra biblioteca, segmentada em áreas. Civilizações sobre as quais ele nunca ouviu. Aquelas sobre as quais ele ouviu está em uma seção. Aquelas sobre as quais ele nunca ouviu está em outras seções. E há seção após seção após seção, civilização após civilização, nomes que ele desconhece, escritas que ele não reconhece. Fenomenal! Aquelas que ele reconhece, ele vê. Ele reconhece as palavras das civilizações que ele sabe a respeito. E ele começa a ler. E ele diz, eu nunca aprendi isso na escola. Eu não sabia disto. Olha para isto. Eles estavam aqui antes daqueles outros. Uau! Isto é uma coisa impressionante. Coisas que vão além de qualquer coisa que eu já aprendi na escola ou aqui mesmo. Aqui mesmo. Elas estão aqui. Novamente, ele está cognizando o relógio. Ele se dá conta de que há tantas salas, bibliotecas enormes para ver. Há tantos volumes, milhares, dezenas de milhares, descrevendo civilizações na história, como as coisas funcionam, como ele está relacionado com tudo aquilo. Ele sai desta biblioteca e volta para o corredor. E vê que a próxima sala é chamada de o passado. Qual a diferença entre história e o passado? Ele está prestes a descobrir. Ele olha para o rótulo na porta, então ela se abre. O guia está lá com a chave. Chaves diferentes, portas diferentes. A luz o segue porque a sua presença como humano. E então ele vê, não livros, mas cristais. E cada cristal tem sua própria história. E ele se dá conta apenas do treinamento que ele já teve, como uma velha alma, que ele está na biblioteca da caverna da criação. E nisto não há história, a menos que vocês chamem a história dele ou dela. É a história do humano. Cada cristal representa uma vida no planeta. Assim como outras metáforas que nós demos, outras cavernas. Ele toca o cristal e imediatamente é dado a ele a história dele mesmo em uma outra época. Ela tem um outro nome, este humano. Ele tem um outro nome, este humano. Há um outro gênero, uma vez um homem, outra vez uma mulher. Eles não estão alinhados em nenhuma ordem. Eles estão todos do mesmo tamanho. E há milhares. Ele está sobrecarregado. Ela está com a profundidade do que está lá. E ocorre a este humano
que eles têm estado aqui desde sempre, pelo tempo que a Terra tem permitido os humanos estarem aqui. Há um cristal para cada vida. Uma vez nós demos a vocês uma metáfora, um quebra-cabeças. E envolve Jazão e a caverna. E lá, o humano chamado Jazão estava tão enamorado em tocar os cristais, então ele nunca saiu. Ele passou sua vida tocando cristais, para descobrir quem ele costumava ser. Isso é o quão atraente isto é. Mas ela, não passou tanto tempo ali, porque havia mais. Havia mais coisas para mostrar e contar. Eu voltarei aqui se puder. É fascinante. Apenas alguns cristais foram tocados. Trouxeram a ele ou a ela para uma vida, com todos os fatos e as pessoas, os relacionamentos que estavam lá. É quase como se o humano estivesse vivendo tudo aquilo novamente. Ele passou de livros para os cristais. Ele foi de como funciona em papel para tocar o cristal e ter outras visões dentro de uma visão. Quanto mais você prossegue, mais portas são abertas, mais você se torna multidimensional, fora da linearidade. E então, no corredor, mais portas, mais rótulos. Havia um que era muito atraente, entanto não era. Mas eu vou lá agora. O rótulo na porta. Morte. Eu entro lá ou não? O que significa? É esta visão em algum lugar onde eu morrerei? Por trás da porta que está lá, será que há uma indicação de quanto tempo eu durarei? Não tem um nome muito bom para um ser humano, não é? Morte. Ele, ela, olha para a porta e nada acontece. Onde está o guia com a chave? Eu sou corajoso, eu vou ver o que faz, eu quero ver o que acontece aqui. Onde está a porta? A chave, onde está o guia? E então o humano olha para a porta bem de próximo e vê que não há maçaneta. Eu quero que vocês tenham isso de forma clara. A sala é falsa. Você não pode abri-la. Ela não existe. A metáfora de uma biblioteca, uma sala e uma porta, não há morte. Algo profundo para vocês verem isso, para o humano se dar conta disso na visão. A morte significa que a alma não existe. E ela sempre existe, sempre existiu e existirá para sempre. Na visão, algo de coisas metafísicas e a verdade, não há morte, não há forma de abrir aquela porta, não há forma de desbloquear aquela porta, pois é algo que não existe. E se você pudesse abri-la, seria uma parede do outro lado. Você está captando isto? Mais portas, mais rótulos, mais coisas para ver. Há uma chamada relacionamentos. O que poderia estar lá? Vocês já têm os cristais que falam sobre o que vocês viveram e o que vocês expressaram e vocês tiveram indicações de como as coisas aconteceram para você. Você teve suas vidas passadas. Todas essas coisas. Ciência, história. Precisa englobar relacionamentos. Então, o que poderia estar por trás desta porta? As coisas se ficam melhores conforme prossegue, não é? Ele olha para a porta e então chega o guia. E desta vez o guia fala. E o guia diz: esteja pronto para isto. E então ele abre a porta. E o humano entra. E a luz vai com ele ou ela. E dentro
Há uma festa acontecendo. E é uma festa com todos que aquele humano já esteve envolvido em todas as vidas no planeta. Aqueles que ele amou e perdeu, aqueles que ainda conhece, é quase como se cada alma estivesse lá. E eles parecem jovens e parecem belos, assim como eles se encontraram pela primeira vez. Mesmo que sejam uma mãe ou um pai de qualquer vida, é quando eles eram jovens e belos, como você, como criança. Se for uma esposa, é quando você se casou. Se for uma irmã, um irmão, é quando você os conhecia como crianças. E todos eles estão lá juntos. E a música é belíssima. E é tão emotivo, porque é real. Percebe? Não há morte. Você está captando isso? Não houve nenhuma morte. A sala dos relacionamentos é uma promessa para vocês. Querido ser humano, uma promessa, uma realidade que você deveria saber que está em sua biblioteca. Há uma festa do lado de fora. Mais uma porta. É uma porta interessante porque esta porta se torna multidimensional e não necessariamente é compreensível. E é chamada futuro. O guia abre a porta, o humano entra. A luz é enorme, muito maior do que jamais foi, quando gerada pelo humano em qualquer outra biblioteca. É a maior sala de todas. Enorme. Mas o que a torna estranha é que ela é total e completamente vazia. Você captou a ideia? Está vazia porque não foi criada. Há aqueles nesta sala que estão ouvindo esta canalização, que acreditam que o futuro, até mesmo desta vida que eles têm agora, estará cheio com o mesmo tipo de problemas e dificuldades que eles têm tido por toda a sua vida. Não é uma sala vazia. Não tem eles criando qualquer coisa. Eles não têm a habilidade de compreender que amanhã é uma página em branco. E que você não precisa carregar as cargas de ontem para o amanhã. Mas o que você tem hoje, que faz você medroso, você pode jogar no chão agora e entrar em uma vida que é sua criação para amanhã, um novo humano que você é. As portas estão fechadas. A luz apaga. A visão acabou. Aqueles de vocês que querem analisar isto encontrarão histórias dentro de histórias. Tudo significa outra coisa. Mas deixe-me dizer-lhes algo que provavelmente vocês já tenham reunido. O ser humano multidimensional que você é, em seu próprio DNA, existe essa mesma biblioteca. Ela está em você hoje. Ela é sua. E você não precisa de uma visão para poder acessá-la. Esta é a promessa da mudança. Aqueles que semearam vocês finalmente foram capazes de entrar nessa biblioteca eles mesmos, por conta própria, para ver quem eles eram, o que eles podiam fazer, como tudo funcionava. A física da consciência, a benevolência do acreditar, a beleza da compaixão. Conforme eles andavam por uma sociedade que eventualmente não tinha mais guerra. Uma sociedade que podia ver o Deus interior e o Deus fora, até que finalmente os dois se fundiram. Isto é possível com este planeta e essa civilização devido à mudança que acabou de ocorrer há alguns anos atrás. Vocês estão na infância de algo enormemente grandioso, que desenvolverá ao longo de vidas e vidas. É isto que aconteceu neste planeta. Essa biblioteca dentro de você existe.
Alguns de vocês, se vocês quiserem, poderão abrir qualquer porta. Vocês não precisam de um guia. Meus queridos, o guia era necessário na velha energia. As chaves são suas. Se você quer saber realmente o que aconteceu, conforme você entrava naquilo que vocês chamam de a 11ª civilização neste planeta, vocês querem realmente saber o que aconteceu naquela mudança em 2012? Todo o conjunto de nodos e nulos, o magnetismo, tudo isto, deu a vocês as chaves para a biblioteca. Está aqui. Está dentro de vocês. É magnífico. E pode ser descoberto com todos os seus pedaços e partes. Para qual você irá primeiro? Qual? Todos vocês são muito diferentes. Todos vocês têm as questões que um humano que é único tem. E cada um de vocês decidirá, baseado nesta curta canalização, em qual sala da biblioteca você quer entrar primeiro, o que você precisa. E eu direi a você, você tem um molho de chaves para todas as portas. A não ser uma. Não há nenhuma morte. O corpo humano se deteriora e vai embora. Assim como tudo mais. Mas você, a essência de você, é eterna. Você terá aquela sala com você toda vez que você vem para cá. Ela viaja com você. O conhecimento de todas as coisas está em seu interior. Pense sobre estas palavras. Pense sobre a visão. A biblioteca do ser está em você agora. Não está em algum outro lugar. E você tem as chaves. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade. E assim é.